E aí, pessoal, eu sou o Kurama e sejam bem-vindos ao canal Saga Nerd. Vamos para mais um vídeo. Então, pessoal, esse quadro novo se chama Comentando Animes, onde eu vou falar sobre os animes que eu assisti recentemente. Muito pelas questões de direitos autorais, eu tô com 3 vídeos para postar, que eu não consegui postar. Vídeos que eu estava reagindo ou assistindo a animes. Então, vamos mudar um pouco a abordagem. Vamos mudar um pouco a abordagem e seguir em frente, senão a gente não vai, senão a gente não posta mais vídeo nesse canal. Então, vamos comentar sobre o capítulo 6 desse anime. Bora pro vídeo. Então, logo no início nós temos toda uma interação da Pina com a Yuri. Elas estão preocupadas com o Ain, porque ele desmaiou e está dormindo profundamente. Então, pessoal, essa parte do desmaio dele a gente não viu no último capítulo que a gente tinha visto. A última parte que a gente viu ele foi dele interagindo com o rei. Dele interagindo com o rei no último capítulo. Então, a gente só presume que ele desmaiou e está totalmente exausto. A gente vai ver isso mais em seguida, logo à frente. A Pina tentando reconfortar a Yuri, que tá muito preocupada com o Mai. Ela, ela decide ir com a irmã até a cidade, as duas sozinhas, irem até a cidade para comprar alguns ingredientes para Yuri cozinhar algo para o protagonista. Mas nesse mesmo momento, ou em algum momento próximo, a gente tem a Ekidona manipulando o Zord para que ele busque vingança contra o Ai. Então a gente vê toda uma cena do protagonista tendo um pesadelo, onde ele vê o que teria acontecido com ele caso ele não fosse salvo pela Yuri, dele sendo devorado pelos cães do inferno. E é uma cena bem grotesca. Com certeza aquilo foi um pesadelo bem feito. A gente vê ele desmembrado e a gente tem essa interação da versão dele morto-vivo, confrontando ele, falando que ele só conseguiu sair vivo, ele só tem sucesso graças à ajuda da Yuri. Não é por mérito dele, ele não tem mérito dele. E tudo isso é meio que o inconsciente dele falando isso diretamente para ele. Ele pensa realmente isso, apesar dele não expressar muito isso, entendeu? Então, quando o pesadelo tá ficando. Ele tem algumas lembranças, né? Do Zord maltratando ele quando eram só os dois, quando ele era uma dupla. A gente vemos todo o bullying que ele sofria por ser pela sua habilidade ser apenas uma habilidade de avaliação, a gente pega toda essa parte. E quando ele é muito confrontado por essa versão dele zumbi, ele acaba despertando e a gente tem a interação da Úrsula com ele. Ele até comenta com a Úrsula que ele sabe que o sucesso que ele tem, que tudo que ele está conquistando agora, não é mérito dele. Isso deixa que ele não passa de lixo. Isso deixa a Úrsula até sem palavras, pensando. Ela fica sem palavras, ela não sabe o que dizer para ele naquele momento. Então, de volta à cidade, a gente vê a Equidona dando um olho artificial, um olho espiritual artificial para o Zoid. Um olho bem estranho, diga-se de passagem. Com certeza aquele olho tem conjuntivite. Com certeza tem conjuntivite, não tem como aquele olho não ter uma doença. Mas enfim, ela passa o olho para ele, explica toda a situação de como o Ai conseguiu o poder que ele tem hoje, graças aos espíritos, graças ao olho espiritual, e o Zod, desesperado por poder, aceita, recebe aquele olho infectado da Equidona, e ele acaba se transformando no monstro. Eu sei, você deve estar pensando, ele já era um monstro. Sim, ele já era, mas ele acaba ficando mais feio. Ele passa por toda uma transformação. Agora ele tem 3 olhos. Você entendeu? Ele tem 3 olhos. Viram aquele bichão feio, esse bicho aí que você está vendo na imagem. E partimos. Ele parte pela cidade em busca de se vingar de todos aqueles. Não, ele parte em busca de se vingar do Ain, mas como ele não encontra, ele acaba encontrando a Jolene, a sua ex, no meio da cidade. Lá ela já está com um namoradinho novo e ele
Ele come os dois. Ele devora a cabeça dos dois, literalmente. Jolene já foi. Jolene foi pro saco. Depois disso, a Equidna guia ele para que ele confronte a Yuri e a Pina, e- porque a Yuri ela tá ajudando o pessoal que foram machucados pelo Zord, o pessoal comum, os civis comuns que foram feridos no meio dessa fúria do Zord, e a Yuri está ajudando eles. Quando o Zord chega lá, ele tenta atacar Yuri, a Pina usa sua barreira para se defender, para tentar aprisionar ele, funciona por um tempo, mas a Ikidona explica que graças à magia dela, a magia anti-espiritual, eu acho que é assim que ela chama, eu acho que é assim que ela chama, magia anti-espiritual, ele destrói a barreira da Pina e em seguida ele derrota a Pina. Ele pega a Yuri e está prestes a comer a cabeça dela também, provavelmente. E é nesse momento que o Ain chega, junto com a Úrsula e a outra espírito lá, que eu me esqueci o nome dela agora. Ele chega, ataca o Zord com a espada, salva a Yuri e, claro, elas entram no olho dele e começa uma luta do Ain com o Zord. Mas nesse momento o Ain ainda não sabe que o Zord é aquele monstro. A luta começa, o Zord domina a luta, o protagonista não tem muita, não consegue bater de frente com o Zord. E aí que dá pra ela aquele seria a vitória do Zord, seria o fim do Ain. Então a luta continua por mais um tempo e o Zord finalmente revela quem ele é, deixando o Ain totalmente hesitante, porque ele sabe que o Zord ainda era um humano, e não só por isso, não só pelo Zord ser humano, o Ain ainda tinha aquela pontada, aquele aquele medo, aquele receio de enfrentar aquele cara que foi tão é, abusivo com ele, que foi tão tóxico com ele durante aquele período que eles fizeram um grupo. E ainda o Zord joga na cara do Ain que eles são parecidos, que o Ain provavelmente queria vingança contra ele, mesmo que o protagonista negue. O Zord meio que está influenciando ele, e aí nesse momento a versão morto-vivo do Ai também aparece pro protagonista falando, confirmando isso, falando que ele não passa de lixo. Temos tudo aquilo, todos os medos que o Ai sentia naquele momento começaram a aparecer e ele estava se perdendo. Naquele momento, ele estava prestes a sucumbir, tanto para os apelos do Zord, tanto para o subconsciente dele. Mas é nesse momento que a Yuri, ela sai de dentro do olho dele e aparece diante dele para proteger. Ela faz proteger o Ain, ela faz todo um discurso de falando de quanto ele é forte e gentil e que ele não é nada parecido com o Zoid. Até a Úrsula também sai para dar um apoio moral para ele. Ela fala o que ela realmente pensa, diz que ele realmente ficou forte, que as conquistas que ele tem não é só porque ele tem esse poder espiritual, mas sim porque ele é verdadeiramente forte. Outras pessoas não conseguiriam fazer o que ele faz. Então cai, a ficha cai para ele. Ele finalmente percebe a Yuri se arriscando, a Úrsula se arriscando, tudo para fazer ele despertar naquele momento. E ele se sente mais confiante. Ele nega essa versão maligna dele, essa versão morto-vivo dele, ele se sobressai sobre eles, ele nega o discurso do Zoid e nesse momento ele se sente tão confiante que ele desperta todo o poder. Não é que ele desperta, ele finalmente pode usar todo o poder dos espíritos. Ele praticamente virou o Super Saiyajin. O Ain finalmente estava usando 100% do poder dos espíritos das árvores do mundo. E da Úrsula, né? E dos espíritos guardião. E o Zoid não tem nem chance. O Ain derrota ele muito rápido. E no desespero, o Zoid pede mais poder. A Equidna manda mais poder para ele. Mas aquilo é inútil. Com um ataque da sua espada, o Ain varre a versão monstro do Zoid da face da Terra. E a gente ainda tem uma cena, talvez no subconsciente,
ou uma cena do Aang conversando com, acho que a alma do Zord, provavelmente, tentando recuperar a consciência do Zord. E nessa cena, o Aang mostra sua generosidade oferecendo uma salvação para o Zord. Não que ele vai perdoar os crimes do Zord, mas que ele não vai deixar o Zord morrer naquele momento, não daquela forma. E infelizmente, para mim, o Zord recobra sua consciência, ele é preso lá peladão, ele é preso, levado pelas autoridades, vai pagar pelos seus crimes, mas saiu vivo. Para mim, o Zord já podia ter partido, sério. A Jolene ainda era menos pior do que ele, mas tudo bem. O, então, o Zod é levado lá pela polícia do local. O Aang percebe que alguém se aproveitou para manipular o Zod. Ele não sabe ainda quem. E temos no final do capítulo, temos a Equidona recuperando o olho artificial que ela havia dado para o Zod. E ela comenta que esse olho serviu para coletar os dados de batalha do Aang. Então agora ela tem informações de como o nosso protagonista luta e ela vai usar isso de alguma forma para encontrar um método de derrotar o nosso protagonista futuramente. E foi assim que o episódio acabou. Finalmente tivemos o confronto do Aang com o Zoid. Esse eu estava esperando há muito tempo, desde que o Aang simplesmente perdoou ele naquele capítulo na Guilda de Aventureiros. Eu não engoli muito bem aquilo, mas finalmente tivemos a luta dele e agora o Zoid vai pagar pelos seus crimes. É isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.